Olá, pessoal, tudo bem? Sou a Marcela e a gente vai dar continuidade à aula da semana passada. Semana passada, a gente estudou as estruturas das palavras, como elas são formadas a partir dos morfemas. Então, a gente estudou o radical, os afixos, as desinências de número, as desinências de gênero, e hoje a gente vai dar continuidade à aula passada com a formação de palavras, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as palavras elas são classificadas entre primitivas e palavras derivadas. As palavras primitivas, elas são a base para a formação de outra, tá? Então não foram formadas a partir de outra palavra. É a palavra primitiva. Observe, por exemplo, pedra. De pedra, a gente tem um radical pede e que a gente pode falar que pedreiro derivou da palavra pedra. Então, você observar todo o radical PD, na verdade a gente está marcadinho um R ali, mas é só até o D, é formado a partir da palavra primitiva pedra. Então, olha, observa flor. Então, a gente pode falar floricultura, florescer, florida. Então, a gente observa aqui o radical flor, né, da palavra primitiva, ela aparece em todas as outras derivadas com esse mesmo radical. O mesmo com casa. Casebre, casinha, casarão. É o mesmo, é a mesma base, né, CAS, para todas as derivadas, tá? As palavras derivadas, elas são formadas de várias formas, tá? E os principais processos para formar novas palavras são os dois, derivação e composição. E a gente vai estudar eles separados, tá? Então, a derivação é a formação a partir de afixos, da palavra primitiva. Aí, um exemplo que eu coloquei aqui é a palavra inútil. A gente tem um prefixo in, mais o radical útil. Então, foi criada uma nova palavra com um prefixo, tá? O processo de derivação, eles podem ser prefixal, como no caso do inútil, sufixal, parassintético, regressivo ou impróprio, tá bom? Então, pelo próprio nome, a gente já observa, por exemplo, prefixal é formado com prefixo, sufixal formado com sufixo, e a gente tem mais três, ok? Então, derivação prefixal, como o próprio nome, né, já diz, você acrescenta um prefixo à palavra primitiva, tá? Olha os exemplos: desfazer, refazer, ilegal e antiaéreo. Esses prefixos, eles possuem significados que mudam totalmente o sentido da palavra. Por exemplo, legal. Algo que é legal, se eu quero dizer o contrário, aquela substância é ilegal, então não é legal. Então, esse i que foi colocado como prefixo tem um outro sentido semântico, ok? Já a derivação sufixal, pelo próprio nome diz, né? Você acrescenta um quê? Um sufixo radical de nomes. Então, esse processo a gente faz substantivo, a gente faz adjetivo, os verbos e advérbios, tá? Então, você faz um nome. Então, olha os exemplos: dentuça, crueldade, boiada, ilegalmente. Então, você observa o que está em negrito são os sufixos que foram adicionados ao radical da palavra. Vamos ver agora um caso que é a derivação prefixal e sufixal, tá? Esse processo é o acréscimo dos dois, do sufixo e um prefixo. Observa o primeiro exemplo: ilegalmente. A gente tem um i e tem um mente, tá? Mas se a gente tirar o i, a palavra legalmente ela existe, não existe? Tá? Se a gente tira o mente, a palavra ilegal também existe. Infelizmente, deslealdade. Então, você observa que se você tirar o des, a palavra lealdade existe. Se você tirar o dade, a palavra desleal existe. Tá? Isso é muito bom, é muito importante você perceber que a derivação prefixal e sufixal, elas podem acontecer juntas ou não, tá? Então, infelizmente, a palavra existe nessa palavra. Agora, se você tirar o in, a palavra felizmente também ela existe. Isso é bom você entender, porque a gente vai ver agora a derivação parassintética ou parassíntese, tá? O que acontece com essa derivação? Tem que ter o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Então, diferente da derivação prefixal sufixal, eu não posso tirar um prefixo, nem posso tirar o sufixo, porque senão aquela palavra não tem sentido. Olha o primeiro exemplo: entristecer, tá? A gente tem um prefixo em e o ecer, que é o sufixo, ok?
Se eu tiro em, a palavra tristecer, ela não existe. É diferente de eu falar ilegalmente. Se eu tiro i, a palavra legalmente, ela existe, tá? Então, por isso que ela é derivação prefixal e sufixal. Olha o outro exemplo, emudecer. Se eu tiro o e, por exemplo, emudecer não existe. Desalmado. Se eu tiro des, almado também não existe. Então, a derivação parassintética, ela que tem que ter ao mesmo tempo. Eu não posso perder em nenhum momento o prefixo e o sufixo. É diferente da palavra, por exemplo, deslealdade. Se eu tiro des, lealdade existe. Se eu tiro dade, a palavra desleal existe. Diferente nesse caso aqui, que se eu tirar, por exemplo, des de almado, almado não existe, ok? Isso vai ser super importante nos exercícios. Uma outra derivação é a derivação regressiva, que é uma redução da palavra primitiva, tá? Isso geralmente se faz para a formação de substantivos a partir de verbos. Você vai tirar o R dos verbos e vai formar a palavra de derivação regressiva. Por exemplo, abalo, que veio do verbo abalar, agito, do verbo agitar, ajuda, do verbo ajudar, tá? E assim por diante. Então, você observa que ela reduziu, ela suprimiu uma letra do verbo original, tudo bem? A gente também tem a derivação imprópria, tá? Vamos ler só para você observar que eu vou resumir. Ocorre quando uma palavra muda de classe gramatical sem sofrer modificações na forma. Não há alteração da palavra primitiva, que mantém a mesma forma, havendo apenas alteração da classe gramatical a que a palavra pertence. Então, o que isso quer dizer? A palavra em si, você não altera nada, você não acrescenta sufixo, você não acrescenta prefixo, você não acrescenta nada. Você só vai modificar o contexto e ela vai mudar a classe gramatical, tá? Então, observa o primeiro exemplo. Meu vizinho tem um andar engraçado. Esse andar aqui não é o verbo andar, é o jeito de andar. Então, aqui é um substantivo. Então, esse andar não é verbo, é substantivo. E a gente também observa o uso do artigo indefinido um ali. Olha de baixo. Quando meu olhar encontra o teu, fico com borboletas no estômago. Olhar também aí não sendo usado como verbo olhar, né? Como dos meus olhos, sentido de substantivo. Terceiro exemplo, estou esperando o sim da direção. A gente já estudou a classe gramatical dessa palavra sim, tá? Então, sim é um advérbio, tá? Mas ali não está sendo usado como advérbio, está sendo usado como substantivo. E a gente observa também o sim, então tem um artigo definido ali. A esse menino falta ouvir um não. Não aí também não está sendo usado como advérbio, está sendo usado como substantivo. Então, você vai observar o quê? Que a derivação imprópria, nada acontece com a palavra, tá? Só no sentido, ela vai mudar a classe gramatical, tá? Por exemplo, aquele quase que minha mãe me falou doeu na minha alma. Então, aquele quase. Então, esse quase aqui não está como advérbio, sim como substantivo, ok? Então, a gente tem que observar a frase para saber se aquela palavra ali de derivação ela é imprópria por esse motivo, de você alterar, não alterar a classe, né? Você alterar, desculpa, a classe sem mudar a palavra. Aí a gente vai agora para um outro tipo de processo, que é a composição. A gente viu que a derivação tem vários, mas composição só tem dois, tá? A composição é a junção de dois ou mais radicais, tá? Só tem dois processos, aglutinação e justaposição. Aqui eu coloquei alguns exemplos, olha. Guarda-roupa, pombo-correio, girassol. Nem sempre vai ter hífen, tá, gente? A gente acha que a palavra do processo de composição, ela tem sempre hífen, mas vocês vão ver que nem tem sempre só o hífen. Então, vamos lá. Aglutinação. Ocorre a fusão de duas ou mais palavras ou radicais, tá? Então, você junta as palavras e perde letras, acrescentam-se letras ou fonemas ou morfemas, tá? Aqui dois exemplos para você perceber. Boca mais aberta. Resultou a palavra boquiaberta, tá? Por uma questão de jeito na hora de falar, a sílaba que ficou perdida foi substituída por outra, por que, boca aberta, boquiaberta.
planalto, né? Plano mais alto. Nesse caso, perdeu a vogal O, plano mais alto. Então, a aglutinação sempre vai juntar e vai ter alguma alteração na forma. Ou vai perder, ou vai ganhar alguma letra, algum fonema, tá? Mas você vai juntar. Diferente de alguns outros casos que a gente vai ver agora na justa posição. Porque a justa posição, você forma uma nova palavra sem que haja alteração, tá? Geralmente tem if, mas nem sempre. Arco-íris, beija-flor, paraquedas, passatempo, pontapé. Você observa que você fala todas as letras, tá? Pontapé. É diferente quando eu falo planalto, plano mais alto e perdeu o O, tá? Então é diferente quando eu falo pontapé, passatempo, quarta-feira. Todas as palavras elas estão completinhas aí. Tudo bem? Aí a gente tem aqui outros processos que não são derivação nem composição. Então, onomatopeia também é um processo de formação de palavra, que tem a finalidade de imitar um som, blá, 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 tic-toc, toc, toc, tic-tac, toc-toc, atim. Então, ele está imitando um som, tá? Hibridismo ocorre quando os elementos que formam a palavra são de idiomas diferentes. Automóvel, auto vem do grego, móvel vem do latim. Televisão, tele vem do grego e visão do latim. Eu sei que é meio complicado você saber a origem daquela palavra, tá? Geralmente, quando o hibridismo cai em alguma questão na prova, ele já até explica mais ou menos o processo. Então, você sabe que o processo é dois idiomas diferentes. Aí ele vai dar, por exemplo, assim, automóvel é formado a partir de dois idiomas diferentes. A esse processo de formação de palavra, damos o nome de, então a gente tem que saber que é hibridismo, tá? Para você não confundir com derivação, com composição, com onomatopeia. A gente tem esse aqui também, redução ou abreviação. É quando a palavra é muito longa, a partir do tempo, ela foi modificada. Então, a gente tem, por exemplo, ó, moto, que veio de motocicleta, pneu, de pneumático, foto, que veio de fotografia, tá? Foram criadas novas palavras a partir de uma abreviação, uma redução da própria palavra. Muita gente, por exemplo, não sabe que pneu veio de pneumático. Quando eu falo foto, que veio de fotografia, é até mais fácil de lembrar. Moto de motocicleta. Agora, pneu é bem difícil, ninguém vai falar pneumático hoje em dia. Aí a gente tem a sigla, palavra formada pela união de letras iniciais. Então, a gente tem ONU, Organização das Nações Unidas, UEA, né, EUA, Estados Unidos da América, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a gente tem CPF, a gente tem RG, a gente tem várias siglas que a gente usa, tá? Também, mais uma vez, a gente não tem que decorar todas as palavras formadas por siglas, a gente tem que só saber que sigla se forma a partir das letras iniciais de uma palavra. Às vezes a palavra é muito grande, né? E a gente tem que usar, por exemplo, Organização das Nações Unidas. Você não quer escrever tudo isso, você coloca ONU. Neologismo, isso aqui é bem interessante, cai sempre em vestibular, em prova. É a criação de novas palavras para atender às necessidades dos falantes. Então, foi criado, a gente fala assim, eu vou dar um Google, né? Então, Google também está sendo usado de várias formas. Então, deletar também é um neologismo, internetês, que é a linguagem da internet, clicar, que é pressionar o botão do mouse, né, dar um clique. Então, essas três palavras, elas foram criadas, tá? Existem várias outras, tá? A gente tem que perceber que neologismo também tem estrangeirismo, é diferente, tá? Por exemplo, o que é um estrangeirismo? Se eu falo, por exemplo, o mercado faz entrega delivery. Delivery está sendo usado como estrangeirismo, porque a gente tem entrega a domicílio, tá? É diferente do neologismo, tá? Por exemplo, internetês, eu criei uma linguagem, a junção de, sei lá, português, inglês com internet. Eu criei uma nova palavra. Agora vamos tentar focar nos exercícios, para a gente tentar entender, absorver mais. Observa o anúncio, tá? Dedicação a dar condições para você comprar. Nossos preços neymaram. Estamos falando do processo de formação de palavras denominado de hibridismo, derivação, composição, redução ou neologismo. Então, essa palavra aí, neymaram, que está em vermelho, ela vem de que palavra? Vamos tentar lembrar?
Vem de Neymar, tá? Então, eu criei uma nova palavra, neymaram. O que significaria neymaram? Aquela alusão que Neymar sempre cai, então nossos preços caíram. Então, foi inventada uma nova palavra, neymaram. Qual o processo de formação que você inventa uma nova palavra? Lembra disso? A gente acabou de falar, hein? Então, é um neologismo. Você inventa uma palavra. E usaram bem criativamente a palavra, né, o nome do jogador, e formaram um verbo Neymar, de Neymar. Mais um, lambuzation é bom, lambuzation é bom, na propaganda da Garoto. Na propaganda ao lado, a palavra lambuzation é formada pela palavra de origem portuguesa, lambuzar, e pelo sufixo em inglês ation, de corporation. A esse tipo de processo de formação que combina morfemas de línguas diferentes, chamamos de. Então, quando a gente junta, né, faz uma palavra com línguas diferentes, qual o nome desse processo? Derivação, regressão, estrangeirismo, derivação imprópria ou hibridismo. Você lembra? Quando a gente cria palavras novas, tipo o caso de deletar, que eu falei, internetês. Então, é hibridismo, tá? Então, a gente não tem que saber nem a origem da palavra. Ele já até me disse, ó, a origem portuguesa, lambuzar, e o prefixo em inglês, ation. Ele já disse que eu já uso, que é o processo de palavras diferentes, de morfemas de línguas diferentes. Então, tem que saber que esse processo é chamado de hibridismo. Agora, esse aqui é interessante, ó, tem ilícito. O efeito de humor desse cartoon é construído a partir de um recurso linguístico de formação de palavras denominado de. Então, se eu vou observar a imagem, a gente tem um rapaz, né, o primeiro, com I, com a arma na frente, lá no final do O sai a bala. Tá? A gente vê que o efeito é construído através desse processo. Sufixação, prefixação, parassíntese, regressão ou composição. O que você acha? Esse I ali, ó, o efeito de humor, com aquele I separado ali, qual é a formação? Qual é o tipo que está sendo usado? Prefixação, tá? Então, você observa ali que aquele I, antes de colocar, né, antes de formar a palavra, sempre é prefixação. Aqui a gente está vendo como prefixação, mas pode ser como prefixal, tá? Então, derivação prefixal, derivação sufixal, às vezes aparece dessa forma, ou às vezes sufixação e prefixação. Outra, ó, a palavra emburrece na imagem formou-se pelo processo de derivação regressiva, prefixal e sufixal para a síntese sufixal ou a letra E, prefixal. Essa palavra emburrece, orgulho emburrece até as mentes mais brilhantes. Então, a gente tem que ver, olha, tem um radicalzinho aí, né, que vem da palavra burro, já está até na imagem. E a gente tem o em e tem o rece, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado naquela que a gente viu lá na frente, nos primeiros slides. Existe a derivação prefixal e sufixal, tá? Quando você tira, a palavra ainda continua a existir. Eu sempre dou o caso de ilegalmente. Se eu tiro o i, a palavra legalmente ela existe. Nesse caso aqui, ó, emburrece. Se eu tiro o em, a palavra burrece não existe. Mesma coisa se eu tirar o s, embur, também não existe. Então, quando a gente tem um prefixo e um sufixo que eu não possa tirar, se eu tirar a palavra deixa de existir, esse processo é chamado de parassíntese, tá? Porque eu tenho que ter ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo, tá bom? Então, não esqueça de fazer os exercícios da sua lista. Você tem uma listinha aqui com alguns exercícios, tá? Vai estar anexo aí para você. E a gente vai tirar todas as dúvidas na próxima aula, na segunda-feira. Tchau, tchau.